Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Maurício Kudilak, quarto secretário, para fazer a leitura das atas das sessões anteriores, lembrando que todos os deputados já receberam em seus e-mails as atas que agora serão lidas. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, ata da 63ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de junho de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik, Maurício Kudilak. Secretaria, deputados Maurício Kudilak, Dirceu Dresch Haddock. Às 9 horas do dia 14 de junho do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Dirceu Dresch, como secretário DOC, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Serafim Venzon e Antônio Aguiar. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais aradas aos projetos de lei 83, 253 e 532, 2017. Também foi aprovado em segundo turno o projeto de lei 116, 2016, com emenda substitutiva global. Foram aprovados o pedido de informação 107, 2018 e as moções 188 e 189, 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu o requerimento 503, 2018. Comunicou que encaminhará ao destinatário a indicação 315, 2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna o senhor deputado Valmir Comim e a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para amanhã, às 19 horas, no município de Tubarão. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 12ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de junho de 2018. Presidência, deputado Mário Marcondes. Às 19 horas do dia 15 de junho do ano 2018, na cidade de Tubarão, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tubarão, Juarez Ponticelli. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Tubarão, vereador Felipe Luiz Colasso. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Jairo Fernandes Gonçalves. E senhor presidente do Hercílio Luz Esporte Clube, Fábio Mendonça. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem ao centenário de fundação do Hercílio Luz Futebol Clube. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à leitura dos homenageados que, na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos em nome dos homenageados o senhor Mário Tadeu Caporal e, em nome da instituição homenageada, o senhor Fábio Mendonça. Também teceram seus discursos os excelentíssimos senhores Felipe Luiz Colasso e Juarez Ponticelli.
Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento, e convocou outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Siderópolis. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 13ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de junho de 2018. Presidência: deputado Valmir Comim e Cleito Salvaro. Às 19 horas do dia 18 de junho do ano 2018, na cidade de Siderópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nomeadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Cleiton Salvaro, excelentíssimo senhor prefeito do município de Siderópolis, Hélio Roberto César, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Siderópolis, Alexandre Feltrin Fernandes, excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Siderópolis, vereador Ângelo Frank Salvaro, excelentíssimo senhor prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro, e senhor diretor da Escola de Educação Básica José do Patrocínio, Mericles Rossá. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem ao centenário da Escola de Educação Básica José do Patrocínio. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer o uso da palavra o senhor deputado Cleiton Salvaro. Dando prosseguimento, o senhor presidente passou os trabalhos ao senhor deputado Cleiton Salvaro e, na sequência, fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Na continuidade, o senhor deputado Valmir Comim retorna à presidência e convida o excelentíssimo senhor Cleiton Salvaro para tecer seu pronunciamento. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Em seguida, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos, em nome dos homenageados, a senhora Celita Saquia César, e em nome da instituição homenageada, o senhor Mericles Rossá. Também fez uso da palavra o excelentíssimo senhor Hélio Roberto César e, finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento. Convocou outra sessão ordinária para hoje, às 10 horas, conforme calendário especial. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino do Estado de Santa Catarina. E, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Queria aproveitar para saudar o vereador Aclésio, do município de Novo Horizonte, que acompanha a nossa sessão. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, as atas que foram lidas. Não havendo em votação, os deputados que eu concordo permaneçam como estão aprovadas. Peço para que seja feita a distribuição do expediente. Já estamos no horário dos partidos políticos. Primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores, não havendo interesse. Segundo horário do PSC, também não. PSDB, também não. Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos. Deputado Natalino Lázaro e deputado Maurício Codilac vão estar dividindo. Primeiro, deputado... É do bloco. Tenho tempo de até 13 minutos. Senhor presidente,
Senhoras e senhores deputados, agradecer aqui o deputado Maurício, que proporcionou a divisão do tempo desse nosso pronunciamento. Eu gostaria de hoje fazer uma reflexão sobre um assunto importante da atualidade, que é sobre a Copa do Mundo. O que tem que ver a Copa do Mundo com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o Estado de Santa Catarina, com o Brasil? O que significa isso? O significado, nós todos sabemos, a Copa do Mundo de futebol é o maior evento esportivo do mundo. Mas eu estou observando, esse é o meu ponto de vista pessoal, que para os brasileiros a Copa do Mundo não está empolgando, não. Não há aquela empolgação de outros tempos que se vislumbravam outros cenários. Hoje o cenário é de visível acomodação, até de incredulidade. A nossa estreia na Copa do Mundo foi muito ruim, na minha opinião. Uma seleção que se preza para ser a campeã do mundo teria que ter vencido o jogo, e houve um empate melancólico, triste, mas esse é o fato, não há uma empolgação. Eu queria trazer então este cenário da Copa do Mundo, da falta de empolgação, para a nossa realidade brasileira do dia a dia. É exatamente isso que está ocorrendo com o nosso país. Nosso país, infelizmente, vive esta situação de acomodação, de descrédito, até de tristeza. Não há algo que construa uma áurea positiva, que possa construir uma motivação para o povo brasileiro. E, recentemente, nós tivemos uma fratura exposta, que foi a paralisação dos caminhoneiros, expôs toda a fragilidade da estrutura política e da estrutura administrativa do Brasil. Esta é a grande verdade. Então, a não empolgação com a Copa do Mundo é a não empolgação com o Brasil hoje, infelizmente. E é verdade, a classe política, estamos conversando aqui com todos os catarinenses, a classe política hoje, em função dessas questões todas, infelizmente, no seu geral, na sua generalidade, sofre um desgaste por conta disso muito grande, muito sério. Nós, parlamentares, também sofremos isso. Não há como esconder. Não adianta esconder o sol com a peneira. Agora, nós precisamos reagir, não nós reagirmos. Nós precisamos adotar posturas e práticas nesse país para construirmos um futuro que lá na frente seja esperançoso, seja bom para o povo brasileiro e consigamos retornar aquele trabalho que o Brasil teve em anos passados, de crescimento, de desenvolvimento, de geração de empregos, que hoje não está ocorrendo. Conversei ontem, demoradamente, deputado Maurício, Vossa Excelência, que vai daqui a pouco continuar o nosso tempo, com o ex-deputado, ex-secretário da Agricultura, Odacir Zonta. E ele relatava tudo aquilo que está ocorrendo hoje, especialmente com a União Europeia, na questão da carne fraca, na questão do embargo europeu e, recentemente, na questão do embargo russo. São todos problemas, a maioria deles são problemas decorrentes da má política do governo federal, de uma gestão ineficiente do Ministério da Agricultura, que não consegue identificar quais são as nossas necessidades, especialmente as nossas aqui no Sul, no que diz respeito à agricultura e ao agronegócio. Todos os problemas que existem hoje na questão da exportação da nossa proteína animal está relacionado com mau desempenho do Ministério da Agricultura, em suma, do governo federal. Então, a Copa do Mundo não empolgou. Por quê? Porque o Brasil não está empolgado. O povo brasileiro está em descrédito. Nós precisamos começar agora a retomar esse processo
de motivação, de aura positiva, para que a gente possa construir um país melhor. Eu pertenço hoje a um partido político, o Podemos, e o meu partido, como todos os outros, tem um candidato a presidente da República, é o senador Álvaro Dias. Ingressei no Podemos por uma série de circunstâncias, mas uma delas que me tocou e me fez tomar essa importante decisão política foi exatamente isso. O Álvaro Dias é uma pessoa honrada, um senador de 4 mandatos de senador, numa janela desses 4 mandatos foi governador do Paraná, e ali ele implantou um projeto que seria excelente para o país. Investiu maciçamente, adotou como prioridade das prioridades a agricultura. Isso que me fez tomar essa decisão. Nós precisamos, então, neste Brasil, um homem equilibrado, um homem que já vivenciou todas as situações políticas da vida, um homem experiente, um homem honesto e um homem que priorize o desenvolvimento. E nós temos a responsabilidade, nesse ano, de construirmos exatamente isso. Por isso, a Copa não empolgou? Não sei se vai empolgar. Eu até acho que não vai empolgar como em outras oportunidades. Mas a Copa não empolga porque o povo brasileiro não está empolgado. O povo brasileiro está triste, não está satisfeito com a estrutura política partidária e com os destinos que os nossos governantes estão traçando para o nosso país. Deixo agora, com muita honra, então, para complementar o tempo, o eminente deputado Maurício Scudelac. Obrigado, deputado Natalino Lázaro, e nosso companheiro de bancada aí, de bloco parlamentar. E na esteira do que o colega falava, hoje eu conversava com um colega policial que retornou da Europa, onde foi visitar 2 filhos que lá residem, um na Alemanha e a outra na Inglaterra, a filha. E ficou 1 mês lá, deputado Natalino. E eu perguntei para ele se ele tinha interesse de morar. Os 2 filhos dele estão na Europa. Daí ele disse, não tem país igual o Brasil para a gente viver. E realmente o nosso país é um país bom de se viver, de um povo bom. Nós temos produção, nós temos trabalho, nós temos dificuldade. Nós temos que acabar com a corrupção, nós temos que diminuir a criminalidade, que era o ideal, acabar com a criminalidade, mas onde tem o ser humano, infelizmente tem criminalidade. Então, nós vimos aí com a paralisação, como Vossa Excelência falou, que o país, para virar um caos, é fácil. É um país que não se planejou em infraestrutura, depende quase 100% do transporte rodoviário, não tem transporte fluvial, não tem transporte ferroviário e depende tudo do transporte rodoviário. E nós não podemos parar o Brasil. Muita gente queria que aquela paralisação, a greve continuasse, porque queria derrubar o presidente. Mas não está na Constituição que se o Brasil parar 15 dias, 30 dias, o presidente tem que sair. E não ia sair. Então, ele vai sair porque todos nós queremos que saia, porque é um péssimo governo. Já nós estamos aí há 13, 15 anos com governos que só levaram o Brasil para trás, governo Dilma, Lula e agora o governo de Michel Temer. O que nós temos é que escolher bem nas próximas eleições. Bom, se nós tivermos um bom candidato, escolhermos um bom presidente, ou o menos pior, que o Brasil nos últimos anos tem escolhido pelo menos pior. Mas o nosso país é bom, o nosso país tem emprego, tem um povo respeitador. O nosso país, se nós pararmos o domingo,
Qualquer dia que estivermos com a família, conversarmos, olharmos onde nós estamos, nós vemos que estamos num país bom que tem problemas. Então, como Vossa Excelência disse, a população meio desanimada, porque as redes sociais, o desânimo de alguns, a crítica de alguns, hoje tomou conta da sociedade brasileira. Hoje nós só vemos o lado negativo. E a salvação não tem que ser o futebol, não. Futebol, inclusive, é um exemplo de desigualdades. Enquanto nós temos tanta fome, tanta necessidade, nós vemos atletas lá ganhando milhões. Aquilo até é um descompasso entre a sociedade que a gente vive. Então, se nós formos bem na Copa do Mundo, se ganharmos, vamos vibrar, mas não vamos ficar dependendo da Copa do Mundo para sermos pessoas felizes ou não, para termos vontade de trabalhar ou não. Copa do Mundo é um evento esportivo, como é as Olimpíadas, como são os demais campeonatos por aí, mas não devem ser a base da nossa vida, como tem alguns que levam, inclusive, a sua paixão pelos clubes. Tem que ter a sua torcida, a sua preferência, ir com a família, levar para o esporte, mas não ter aquilo ali, o futebol, como a razão da nossa vida. Aí, um jogo que achava que ia ganhar, perde, o mundo já não presta, já está tudo ruim e não pode ser assim. Inclusive, eu vi hoje aqui, falando sobre Santa Catarina, na coluna do Moacir Pereira, ele que sempre com muita sabedoria faz essa coluna, e é um dos mais respeitados do Brasil, colunista político. Mais segurança. Índices oficiais sobre a segurança em Santa Catarina no primeiro semestre indicam sensível queda. O total de vítimas de homicídios caiu de 491 para 414. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi reduzida de 7 para 5,9. O total de roubos a transeuntes no período teve diminuição de 3.432 para 2.030. Roubo em residência caiu de 548 para 328, com um trabalho eficiente da segurança pública, que não é só policial. Se fosse só policial, era fácil de resolver. Tem que mudar a legislação, tem que ser duro e tem que combater a criminalidade. Santa Catarina e o Brasil são bons lugares para se viver. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Com a palavra o MDB, não havendo interessado, PSD, deputado Milton Obos, com tempo de até 13 minutos para a sua fala. Logo depois já entraremos na ordem do dia. Esta presidência faz questão de fazer o registro da presidente da Associação dos Funcionários da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, Maiara, junto com toda a diretoria, e que novamente venha a esse poder para fazer a defesa daquilo que os deputados aprovaram no ano passado e novamente, depois de derrubado um veto, agora parece que levam para o Tribunal de Contas o governo por não querer pagar aquilo que foi garantido em lei. Deputado Milton Obos, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas deputados, todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a agricultura familiar de Santa Catarina e o programa Compra Direta dos Agricultores dos órgãos do Estado de Santa Catarina. Tramita nessa casa, desde 2015, um projeto de lei de autoria do deputado Dirceu Dresch,
projeto 486, e, ao tomar conhecimento, deputado Natalino, Vossa Excelência que luta tanto pelos agricultores, pelos pequenos agricultores de Santa Catarina, eu pedi para o deputado Dirceu Dresch para que nós amadurecêssemos esse projeto de lei, porque a forma como o Estado adota para comprar os produtos da agricultura familiar catarinense, notadamente para a educação, para as escolas estaduais, não tem ajudado, de fato, os produtores, deputado Rodrigo Minuto. E, por isso, nós sugerimos a execução de um seminário de logística, de distribuição, armazenagem aplicada às compras governamentais da agricultura familiar de Santa Catarina, estabelecendo os critérios também de organização dos produtores, das cooperativas de produtores, para que nós possamos fazer as compras de forma regionalizada e mais órgãos do Estado possam aderir e nós aumentarmos e criarmos uma renda melhor para a agricultura familiar catarinense. Nesse sentido, agradeço à Casa que acatou a nossa proposição, que foi feita na Comissão de Finanças, junto com o presidente Marcos Vieira. E esse seminário, deputado Natalino, acontece agora no dia 28 de junho, na próxima quinta-feira, na próxima semana, a partir das 8 horas da manhã, deputado Kennedy. E nós estamos convocando e convidando todas as organizações de produtores rurais do nosso estado de Santa Catarina, de todas as regiões do estado, e eu peço aqui a ajuda dos colegas parlamentares para trazerem aqui os líderes, principalmente das cooperativas de agricultores familiares, e nós teremos aqui uma programação, deputado Natalino, com 4 palestras bastante interessantes, antes de nós fazermos o debate com os produtores, será toda manhã de quinta-feira, do dia 28, para que nós encaminhamos, então, a orientação para a definição desse projeto de lei que vai nortear as compras do Estado de Santa Catarina. Então, nós teremos uma palestra aqui com o secretário Ayrton Spies, da nossa Secretaria de Agricultura do Estado. Vamos ter também o palestrante Osmar Matiola, que é o responsável pela organização das compras da agricultura familiar na Secretaria da Educação. Tivemos já vários encontros, vários debates, para encontrar um caminho, principalmente que possa operacionalizar a logística de distribuição para que a compra possa ser, de fato, regionalizada. Hoje, sabe o que acontece, deputado Silvio Drevik? Um produtor lá de São Bento do Sul, muitas vezes não consegue ganhar uma licitação lá na região de São Bento do Sul, e ganha lá no oeste de Santa Catarina. Isso tem acontecido em todos os cantos de Santa Catarina. E o que acontece? O que era para sobrar de resultado para os pequenos agricultores está se gastando em transporte e logística e, na verdade, não tem contribuído para a agricultura familiar. Nós vamos ter também uma palestra da senhora Viviane Fernandes Albuquerque, que é analista de políticas sociais, coordenadora geral de aquisição de alimentos da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social. Vai falar sobre as estratégias de compra, as experiências que o Ministério da Agricultura tem. Vamos ter também uma palestra com o senhor Rafael da Silva Laranjeira, que é delegado federal da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Vai falar da importância da agricultura familiar e as políticas públicas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Vamos ter também, no final, um grande debate com os produtores. Deputado Natalino, nós propusemos isso baseado numa
em uma experiência muito exitosa que nós tivemos na cidade de Rio do Sul. Nós chegamos a comprar mais de 70% de tudo o que o município tinha que comprar para a alimentação escolar dos agricultores, desde sucos, desde geleias, enfim, tudo que era produzido e que nós pudéssemos comprar, pagando o preço que a prefeitura fosse pagar se fosse comprar no mercado normal. Isso dinamizou a agricultura familiar, melhorou a qualidade da alimentação e todos estão satisfeitos. Isso é possível replicar para o nosso Estado, deputado Natalino. Por isso, esse grande debate, porque nós queremos demonstrar para os órgãos do Estado que, se ele fizer as licitações de forma regionalizada, dando preferência aos produtores que se organizam naquela região, que os órgãos do Estado se organizem para dizer o que plantar, quando plantar. No exemplo que nós fizemos na cidade de Rio do Sul, eu não tenho dúvida, deputado Natalino, nós vamos mais do que duplicar a venda dos produtores da agricultura familiar do nosso Estado para os órgãos estaduais, que não é só a educação, né? Temos os presídios todos aí, temos os órgãos de segurança pública, todos precisam de alimentos, têm as suas cozinhas, e podem e devem comprar da nossa agricultura familiar. Por isso, a importância desse seminário, por isso o convite que nós fizemos aqui, e por isso mesmo eu peço a ajuda de todos os parlamentares para que a gente possa ter êxito e construir uma boa legislação que de fato ajude o nosso pequeno agricultor. Eu com muito prazer lhe ouço, deputado Natalino, e com certeza a sua experiência vai nos ajudar muito nesse procedimento para que a gente possa de fato melhorar esse sistema que é tão importante para a nossa agricultura familiar. Cumprimentá-lo, deputado. Claro que eu não vou acrescentar nada a esse projeto de forma espetacular que Vossa Excelência está apresentando. Apenas concordar com Vossa Excelência, porque nós temos diversas regiões, cada um tem seus usos, seus costumes, sua cultura, e para valorizar o alimento de cada região. Isso realmente é muitíssimo importante. Alguns anos atrás, há 3 anos atrás, eu fui conversar com o Matiola, deputado, sobre a possibilidade de incluir a maçã catarinense na merenda escolar, a maçã daqui. Aí ele me explicou que quem venceu a concorrência para fornecer a merenda escolar para o Estado foi uma empresa de Blumenau, mas ela comprava a maioria dos produtos no Ceasa em São Paulo. A maçã que vinha na merenda escolar era uma maçã que vinha de São Paulo, e nós temos aqui em São Joaquim, temos em Fraiburgo. Então, realmente, parabéns a Vossa Excelência. A maçã tem que ser vendida aqui. Ela seguia a viagem para lá e voltava, e não era a melhor maçã. Nós precisamos oferecer para o aluno maçã de qualidade, a maçã mais bonita, mais gostosa, e nós temos isso aqui. Por que nós vamos vender e depois trazer de volta para cá? Então, parabéns, sou parceiro de Vossa Excelência nesse projeto, porque entendo que, primeiro, vamos valorizar o agricultor, como Vossa Excelência falou. Segundo, nós vamos permitir que cada região continue usando seus usos, seus costumes e utilizando-se do alimento que cada região produz, que a nossa Santa Catarina é muito rica nesse sentido. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Natalino. Você vê a importância disso. Nós temos um Estado com uma diversidade muito grande, cultural, né? E de costumes alimentares. A própria cidade de Rio do Sul, deputado Padre Pedro, Vossa Excelência, que é um grande defensor e lutador da agricultura familiar de Santa Catarina, a própria cidade de Rio do Sul, que é uma cidade pequena, ela é colonizada por alemães de um lado do rio e italianos do outro lado do rio, que são a grande maioria da colonização de Rio do Sul. E eles têm costumes alimentares muito diferentes. E lá dentro nós criamos o cardápio regionalizado dentro da cidade. Melhorou o acesso aos produtores daqueles cantos da cidade e melhorou a qualidade da alimentação, preservando, deputado Ismael, os costumes das nossas crianças, das nossas famílias. E nós temos que fazer isso no Estado inteiro. E se nós temos hoje milhares de pessoas
se alimentando por conta do Estado, seja na educação, seja nos órgãos de segurança, seja no sistema prisional. Nós temos que fazer com que a maioria desses alimentos possam vir da terra, do trabalho do nosso agricultor, que é o modelo catarinense, de pequenas propriedades, deputado Ricardo Guidi, como lá no sul do estado, né, que produzem e agregam valor com todos os embutidos, com todos os sucos, né, suco de uva, imagina. Lá em Rio do Sul nós temos 4 ou 5 produtores de suco de uva. São eles que fornecem para a merenda escolar. Nós não compramos de lugar nenhum, não, é de Rio do Sul. E fornecido direto por aqueles que produzem lá. Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso estado. E esse seminário é a grande oportunidade que nós temos de envolver os órgãos do estado de Santa Catarina responsáveis por isso, que todos estão convidados, inclusive alguns aqui palestrando, e envolver, deputado Cleiton Salvar, envolver os nossos produtores, que estão organizados em pequenas cooperativas de produtores da agricultura familiar, trazendo-os aqui e deixar que eles também expressem a sua vontade, a sua ânsia de querer produzir alimento de qualidade, com bom custo, e isso ajudar a dinamizar a economia do nosso estado e a renda familiar do povo de Santa Catarina, notadamente os agricultores. Então, faço novamente um apelo a todos os colegas parlamentares, todas as lideranças de todo o estado de Santa Catarina que estão sendo contactadas do setor da agricultura, para que se façam presentes, se façam representar. O importante é que nós tivéssemos aqui cada micro-região do estado representada por suas organizações de produtores, porque daí nós teremos, deputada Ana Paula, o sentimento daqueles que de fato produzem e hoje sabem a dificuldade que eles têm para vender para os órgãos do governo do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Obos, que falou em nome do PSD. Deputado Ismael, pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Apenas como presidente aqui da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, registrar com muita satisfação o ato celebrado ontem entre o sindicato das escolas particulares de Santa Catarina e o governo do estado, através do PROERD, numa parceria que vai aí levar o PROERD para 90% da rede pública e da rede particular, inclusive com investimentos financeiros da rede particular no programa PROERD, esse programa de resistência às drogas, que já atingiu aí mais de 1.300.000 crianças do estado de Santa Catarina. Então, fica o nosso reconhecimento ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina por essa belíssima parceria, por esse pacto com o PROERD em nosso estado. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Com o fim do horário dos partidos, vamos à ordem do dia. Votação da redação final do deputado Valdir Cobalcini. Projeto de lei número 116/2016. Em votação de redação final, os deputados concordam, permanecem como estão, está aprovado. Em discussão e em votação, o manifesto da deputada Ana Paula Lima, a moção número 190, ao reitor da Univale, contrariando a demissão por justa causa da professora doutora Cássia Ferri e outros 3 professores, e solicita a revisão das injustas demissões. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado. Essa presidência comunica ainda que vai deferir e encaminhar os requerimentos do deputado Ricardo Guidi, que é o encerramento da tramitação do projeto de lei 84, da deputada Luciane Carminati, que é a 505, que eu cumprimentando o prefeito de Imbituba e vereadores pelo aniversário da cidade, deputado Luiz Fernando Vampiro, 506, 511, 513, 514, também fazendo cumprimentos a cidades e entidades, do deputado Neudi Sareta, o requerimento 512, que cumprimenta várias cidades que fizeram aniversário, também do deputado Milton Schaefer, 515, também cumprimentando várias cidades que fazem aniversário de emancipação política administrativa.
Deputado Aldo Schneider, 516, com o mesmo intuito, e o deputado Ismael dos Santos, o 517, que trata, parabenizando o pastor Eloy Lopes e a pastora Doroteia pelos 26 anos de trajetória ministerial na igreja em Joinville. Essa presidência comunica ainda que vai encaminhar aos destinatários a indicação da deputada Ada Faraco de Luga, dirigida ao governador do Estado, solicitando a construção de um heliponto na costa da Lagoa para uso específico de resgate e salvamento. Fim da ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Deputado Rodrigo Minuto, o primeiro orador inscrito, que fará o tempo de até 10 minutos. Logo depois, o deputado César Valduga, seguido a deputada Ana Paula Lima. Deputado Rodrigo Minuto, para a fala, com a aquiescência e a atenção do deputado Comim. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas que nos acompanham, a todos que nos assistem também pela TVAL. Hoje eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma reflexão sobre a violência relativas ao Atlas da Violência de 2018, principalmente com relação à comunidade negra no nosso país. O Atlas da Violência de 2018 aponta que a taxa de homicídios no Brasil chega a ser 30 vezes maior do que a da Europa. Observando dados do ano passado, nessas estatísticas, assassinatos de negros equivalem a 2,5 vezes aos de pessoas não negras. No período de 2006 a 2016, o índice de homicídios de pessoas negras no Brasil cresceu 23,1%, enquanto a taxa de não negros recuou 6,8%. São 4,2 mortos negros para cada 100 mil habitantes. De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Segundo o Atlas da Violência de 2018, jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados como se vivessem em situação de guerra. O cidadão negro possui chances 23,5% maiores de sofrer assassinato em relação ao cidadão de outros grupos étnicos. Essa violência atinge a sociedade como um todo. Interessa falar de racismo também àqueles que não são negros. Só assim podemos falar de pacificação e paz. É indispensável o apoio de políticas públicas de enfrentamento ao racismo, que se reflete não só nos homicídios, mas também no número de criminalidade dos negros. Em Santa Catarina, de 2005 a 2015, houve um aumento de 50% na taxa de homicídio de pessoas negras. Foi constatado que em todas as unidades da federação, com exceção do estado do Paraná, os negros com idade entre 12 e 29 anos apresentam mais risco de exposição à violência que os brancos na mesma faixa etária. Entre as 10 cidades mais pacíficas do país, há 2 em Santa Catarina. A nossa bela cidade de Brusque e Jaraguá do Sul. 2 em Minas Gerais e 6 em São Paulo. Porém, precisamos registrar que temos um triste legado histórico de discriminação pela cor da pele do indivíduo. Vivemos em um país extremamente desigual, que não conhece, que não consegue garantir a vida para as parcelas significativas da população, em especial a população negra. Apesar desse fenômeno ser denunciado há anos por organizações não governamentais de direitos humanos e movimentos sociais, e de recentemente ter entrado na agenda estatal
com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sobre o assassinato de jovens, registra-se que mais de 318 mil jovens foram assassinados no país. O drama da juventude perdida possui duas faces. De um lado, a perda de vidas humanas e, de outro lado, a falta de oportunidades educacionais e laborais, que condenam os jovens a uma vida de restrição material e de anomia social, que terminam por impulsionar a criminalidade e a violência. É dever de toda a sociedade lutar contra essa ameaça constante que mata jovens e jovens negros na sociedade catarinense. Precisamos mudar esse cenário. A urgência de políticas educacionais inclusivas para esse segmento populacional. Das escolas de tempo integral, idealizada pelo nosso saudoso Leonel Brizola, as ações afirmativas das universidades públicas, da educação libertadora de Paulo Freire e da necessidade de avançar, especialmente na construção de uma agenda de intervenção e de coberturas financeiras e orçamentárias para a execução de programas e projetos voltados à educação, de políticas públicas protetivas, de ensino de qualidade e de escolas devidamente equipadas, de qualificação profissional e social, do aprimoramento das ações intersetoriais no contexto da saúde, da seguridade, do trabalho, do esporte e da assistência social. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem a população negra. Nosso mandato está comprometido com a causa da população negra em Santa Catarina. Nosso fraterno abraço a todos e estamos juntos nessa luta. Luta que é de todos nós catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela sua fala, deputado Rodrigo Minotto. Próximo orador inscrito, deputado César Valduga, pelo tempo de até 10 minutos. Logo depois, deputada Ana Paula Lima. Cumprimentar Vossa Excelência, saudar nosso querido deputado Kennedy Nunes, saudar todos os senhores deputados, deputada Ana Paula Lima, saudar nossas queridas taquígrafas, que também fazem aqui um belo trabalho profissional de excelência nessa casa. Mas, senhor presidente, vem essa casa, antes para me ater ao assunto pertinente à questão do desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina, venho aqui, enfim, prestar a nossa solidariedade, onde lamentamos muito o falecimento do nosso camarada e combatente Odair Rogério da Silva, ele que foi presidente do Sintaema, do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e também do Meio Ambiente do nosso Estado. Atualmente era presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, a nossa CTB, e Odair será velado na capela do cemitério do Itacurubi, Florianópolis, das 12 horas às 14h30. Após, portanto, será levado para Rio do Sul e será sepultado amanhã às 9 horas da manhã. Então, nós lamentamos muito a perca desse grande camarada que foi Odair Rogério da Silva, que foi um grande guerreiro, deixa um grande legado para o Estado de Santa Catarina em defesa dos trabalhadores catarinenses, em defesa do sistema de água e esgoto, em defesa do meio ambiente do nosso Estado. E eu me lembro muito bem que o Odair, quando Chapecó queria privatizar o sistema, o Odair estava lá lutando junto com os trabalhadores, fazendo a defesa da Casan pública, o qual é pública até hoje, e Santa Catarina deve muito ao Odair pelo trabalho prestado, pela relevância da sua dedicação, do seu comprometimento pelo sistema público. Então, a gente fica muito triste, né, de perder um grande camarada como o Odair, que representou muito para o PCdoB, nosso partido, mas para a Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB,
também especial ao Sindicato dos Trabalhadores da Casan, sempre se destacou como uma grande liderança, um grande guerreiro. Então, a gente lamenta muito a passagem do nosso grande amigo Odair, que vai deixar, sem dúvida nenhuma, muitas lembranças para os trabalhadores catarinenses, principalmente pela sua convicção, pela sua dedicação e pelo seu comprometimento com os trabalhadores do nosso estado de Santa Catarina. Mas, senhor presidente, venho a essa tribuna também aqui fazer um manifesto e, ao mesmo tempo, buscar esclarecer sobre um financiamento que nós aprovamos aqui nessa casa para que a Celesc pudesse fazer um empréstimo de mais de R$1 bilhão para melhorar o plano de expansão do sistema de energia elétrica do estado de Santa Catarina. Eu que tenho muito percorrido também, como vossas excelências têm percorrido muito os nossos municípios do estado de Santa Catarina, e aonde que a gente anda, existem muitas reclamações, inclusive de comunidades pedindo socorro para que melhore o sistema de energia elétrica em diversas regiões do nosso estado. Aqui, portanto, eu quero, deputado Hamilton Hobbes, nosso querido deputado, me ater à questão também do Oeste Santa Catarina, como lá o município de Chapecó, seu interior, Itaberaba, Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Guatambu, São Carlos, e aonde queira que a gente esteja, os produtores, também o setor produtivo, empresas, indústrias, mas também os agricultores, deputado Milton, vêm clamando por melhorias, né? Tem lugares, enfim, onde o setor produtivo se destaca, é muito importante, mas que frequentemente existe a queda da energia elétrica, prejudicando a produção, mas também dando prejuízos, deputado Kennedy, né, com motores que são queimados pela baixa qualidade da energia elétrica. E nós aqui, quando aprovamos aquele projeto de lei, deputado Milton, aqui nessa casa, e que vejo que foi uma atitude muito importante, que é aprovado por todos os deputados, entendendo da importância, da grandeza desse parlamento, para que pudéssemos, enfim, ter um plano expansivo que realmente viesse a atender a nossa indústria, o nosso comércio, mas também os nossos agricultores, os avicultores, aqueles que produzem aves, os suinicultores, que querem ampliar as suas atividades, mas não consegue por causa justamente da energia elétrica. Então, nós precisamos aqui cobrar do governo do Estado, em que pés andam esses investimentos, de que forma está sendo aplicado esses recursos, esses mais de R$1 bilhão que nós aprovamos aqui, juros bem subsidiados, vejo que uma operação significativa, importante, né, mas para que pudesse melhorar o plano de expansão da Celesc no estado de Santa Catarina, e até agora a gente não ouve nada. Então, nós precisamos buscar essas informações. Por isso mesmo, nós estamos protocolando um requerimento nessa casa, pedindo para que o governo do estado, através da secretaria competente, nos passe essas informações para que nós possamos reproduzir junto aos agricultores, para que minimamente possamos criar perspectivas para que esses produtores, para que a indústria, para que o comércio, para que os nossos agricultores possam fazer investimento, mas que precisa haver essas melhorias. Com muita honra, passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Milton, que gostaria, sem dúvida, de se manifestar sobre esse assunto. Senhor presidente, deputado Valduga, eu primeiro quero cumprimentá-lo pela iniciativa, é muito oportuno, porque quando nós aprovamos aquele financiamento, que monta mais de R$1 bilhão, e hoje, com a desvalorização do real, vai ser bem mais, né, porque o dólar está sobrevalorizado, é justamente para promover o desenvolvimento de Santa Catarina. Nós temos muitas regiões, deputado Kennedy, lá no Planalto Norte também, né, que não se desenvolve por falta de energia elétrica, as empresas não se instalam lá. Muitos agricultores que precisam da energia trifásica e ela não chegou no campo, né? As bombas de irrigação, todo o trabalho que eles precisam fazer com energia monofásica não consegue fazer. E justamente para isso nós aprovamos o projeto. Então eu quero cumprimentá-lo e pedir a Vossa Excelência para que eu possa assinar com Vossa Excelência, com muita honra, esse requerimento, para que a Celesc
né, que é a empresa responsável por esse investimento, possa prestar contas e nos dizer aqui, para que nós possamos levar para toda Santa Catarina, quantas anda esse projeto e quando, de fato, o benefício desse grande financiamento que nós aprovamos aqui vai chegar, de fato, no cidadão catarinense. Parabéns, deputado Valduga. Obrigado, deputado Milton, com muita honra, sem dúvida nenhuma, acho que reforça, inclusive, o nosso pedido e também da subscrição desse requerimento, né, para que possamos, de imediato, buscar essas informações. Mas não só as informações, mas ações que realmente sejam efetivas ao investimento que o Estado de Santa Catarina espera. São mais de R$1 bilhão, ou seja, para a indústria, para o comércio, deputado Kennedy, mas lá para o nosso agricultor. Há poucos dias atrás, lá no município de Coronel Freitas, um grande produtor de suíno, né, que tem um filho numa escola técnica e que está se formando, ele me disse o seguinte: olha, deputado Valduga, se não melhorar a energia elétrica, o meu filho não volta mais para o campo. Ele vai buscar outras atividades, porque aqui não tem perspectivas para que possa se fazer investimento, porque justamente falta a energia elétrica trifásica. Falta energia elétrica trifásica. Ele que produz lá em torno de 1.000 suínos, né? Mas queria dobrar a sua capacidade de investimento, Ana Paula. Dobrar a capacidade de investimento. Isso significa o quê? Aumentar, né? Aumentar a geração de emprego e renda, aumentar a produção da proteína animal, né? Melhorar a comercialização, gera impostos para o Estado de Santa Catarina, isso fica para o Estado. Então, se faz necessário medidas urgentes. A gente precisa saber como anda esses investimentos, como é que foi a operação, né? Porque aqui nós assinamos, aqui nós aprovamos o projeto de lei, mas a gente não tem informações de que forma esses recursos estão sendo investidos. Nós não temos o plano de expansão, queremos, nesse requerimento, ter o conhecimento do plano de expansão, para onde que vai ser feito, deputada Ana Paula, esses investimentos, quais as regiões, quais os municípios. Essa casa não pode apenas homologar, essa casa não pode ser um cartório simplesmente para homologar um projeto. E nós temos a prerrogativa, sem dúvida nenhuma, de fiscalizar para onde que está sendo investido, portanto, esses recursos, que é para todo o bem do Estado de Santa Catarina, olhando sobre o aspecto da geração, emprego e renda e mais impostos, mais divisas para o nosso Estado. Então, seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Deixa o meu abraço e muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. O próximo orador inscrita é a deputada Ana Paula Lima, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Muito bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares, quem nos acompanha pela TVA e também pela Rádio Alesc. Dando continuidade, senhores parlamentares, a essa preocupação do deputado César Valduga, eu também estive presente em vários municípios, onde nós falamos com agricultores, agricultoras, e a preocupação deles com a situação da economia, da família deles e o futuro também do Estado e do nosso Brasil. Não foram poucas as indignações, não foram poucas as lamentações feitas por homens e mulheres que, nesses últimos 2 anos que se passou desse golpe que aconteceu no nosso país, a vida da agricultura piorou e piorou significativamente. Nós falávamos do PAA, um Plano de Aquisição de Alimentos, que hoje não existe mais, o Banco de Alimentos, que hoje não existe mais, falo isso da região serrana, e que os agricultores agora não conseguem mais comercializar os seus alimentos devido a esse problema que nós estamos vivendo no nosso país e, principalmente, também pela falta de investimentos e atendimento do governo do Estado de Santa Catarina para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, que é o que domina a maior parte da produção do nosso Estado, que são os pequenos
e médios agricultores e agricultoras. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo. Anos atrás, nós não tínhamos tantos esses problemas. Eu ia na casa de um agricultor, lá tinha o seu tratorzinho, trator com ar-condicionado, ele podia vender a sua produção, a garantia da sua safra. Anos atrás, também, eles entravam de cabeça erguida no banco para pedir os seus empréstimos, Pronaf dava certo, e hoje nós estamos vivendo realmente um problema seríssimo. E se o agricultor não planta, a cidade não janta. É dessa forma que nós temos que ter uma política pública voltada a atendimento dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, e que o governo federal e o governo do Estado de Santa Catarina não estão dando a devida importância. Até porque é um governo só, né? É PMDB lá e PSDB lá, e aqui também é a mesma coisa. Não teve mudança nisso aí. O que piorou foi a vida da nossa gente. Falo isso também, senhores deputados, porque a dívida bilionária que o governador Pinho Moreira diz que herdou, né, do outro governo, não teve outro governo, teve uma continuidade de governo. Esse governo começou no ano 2003, desde o ano 2003 esses partidos estão governando o Estado de Santa Catarina, e é tudo junto e misturado, todos os partidos juntos e misturados, com exceção do Partido dos Trabalhadores, que nunca fez parte desse governo do Estado de Santa Catarina. As outras agremiações partidárias desta casa sempre foram a base do governo. Vejam bem, nessa última eleição, são 40 deputados, são 35 deputados a favor do governo e 5 contra. Então, essa continuidade, esse dizer que herdou uma dívida bilionária, é uma dívida de todos, né? O PMDB agora está brigando com o PSD, porque a pauta dos últimos dias é isso. Quem pagou o quê? Quem fez o financiamento do quê? E a população do Estado de Santa Catarina preocupado com a sua vida. Se esse governo, que começou no ano 2003, tivessem ouvido, pelo menos, alguns parlamentares dessa casa, dizer que estavam errados em algumas políticas públicas, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Enquanto o governador Pinho Moreira diz que tem um déficit no Estado de 3 bilhões previsto para o ano que vem, do ano 2019, contabilizando todas as despesas legais e já aprovadas por essa Casa Legislativa, o deputado do candidato do outro partido diz que ataca e diz que o MDB foi sócio majoritário da aliança que governou nos últimos 7 anos e, portanto, seria também responsável. E é óbvio que a responsabilidade é de todos esses partidos que tiveram no governo, desde o ano 2003, quero aqui reafirmar. Também é óbvio que o governador sente que tem nas mãos uma bomba que ele precisa desativar. Ora, 3 bilhões, né, essa dívida para o ano que vem. Mas o que me interessa, senhores parlamentares e público catarinense, é que o pessoal, os nossos agricultores, a nossa população lá fora está sofrendo. A hora que sair dos gabinetes e perceberem o momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil e no Estado de Santa Catarina, o governo sempre fez propaganda dizendo que Santa Catarina era o melhor estado para se viver, que nunca teve dívidas, que ele era um estado saneado. E agora estão colocando às claras tudo aquilo que jogaram para debaixo do tapete. A dívida na saúde, por exemplo, é R$1 bilhão, conforme o reconhecimento do secretário de Saúde. Eu não estou aqui inventando nada, coisa que eu já sabia, mas agora dito pelo governo. A metade refere às dívidas com fornecedores, com prestadores de serviços essenciais para o atendimento da saúde da nossa população. É claro que o povo pressente isso, está vivenciando isso, que a decisão pode significar mais cortes para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência e também para a segurança pública no Estado de Santa Catarina. Então, o povo precisa saber como vamos resolver esse déficit. Cortando mais na saúde? Será que não foi pouco o que já cortaram e que não estão sendo atendida a nossa população? Que a fila
para a realização de cirurgias eletivas está grandiosa, que a fila para marcar consultas de especialidades e também de fazer os exames não está muito grande e que agora, com um novo corte, certamente vai ultrapassar 1 ano de espera para fazer esses procedimentos. Vão deixar, por exemplo, de fazer a entrega de medicamentos, que já está faltando medicamentos para a população, está faltando também o atendimento dos nossos ostomizados. Vão promover, de repente, um fechamento das emergências, porque o caos está aí, e todo mundo está percebendo. Ou nós vamos deixar de fazer o atendimento, o repasse aos hospitais filantrópicos que têm feito o atendimento da nossa população e que a todo momento têm batido na nossa porta para que o governo cumpra as suas obrigações. Ou vão cortar também mais na educação. Falo isso porque o governo do Estado tirou 271 milhões da educação, senhores, para pagar dívida de juros e financiamento. Se já estava ruim, vai ficar péssimo. Desses 271 milhões que o governo retirou do orçamento da educação, 113 milhões são de bolsas de estudo do artigo 170 e 8 milhões da ampliação, reformas e construções de novas escolas, escolas estaduais em Santa Catarina. 271 milhões o governo retirou do orçamento da educação. Sabe aquela escola que está pedindo uma reforma no seu ginásio de esportes, na questão da eletricidade, que veio os aparelhos de ar-condicionado, estão estocados há anos, que não conseguiram resolver a fiação elétrica, passar para a trifásica? 271 milhões vão retirados da educação e isso não vai mais acontecer. Tiraram também recursos para a construção e a reforma de novas escolas. Então, não custa aqui lembrar, pelo pouco tempo ainda que me resta, que a situação de muitas escolas no Estado é precária. É precária os banheiros para atender os alunos, é precária as escolas, e em escolas que ainda chove dentro, nas salas de aula. E porque o povo sempre tem que pagar a conta desses desmandos, dessa retirada de recursos, que o imposto que todo mundo paga no Estado de Santa Catarina é para aplicar nessas áreas, educação, saúde, segurança, e o governo tirar 271 milhões da educação, já tirando também da saúde. Então, a situação realmente está muito difícil. Nós entendíamos que isso ia acontecer. Por quê? Porque é um golpe em cima do golpe. Porque retirada de uma presidente do Brasil significa também menos recursos para o Estado de Santa Catarina. Aqueles financiamentos que vinham aqui do programa de aceleração e crescimento, isso tudo era dinheiro do governo federal. E agora esse golpista do Temer, do MDB, não passa dinheiro para o governador do Estado de Santa Catarina. Mais um minuto, deputada. Do MDB também. Então, é uma coisa só. Uma coisa só. Criaram as secretarias de desenvolvimento regional, que agora é briga de cargo, né? Quem fica, quem sai, quem entra, quem vai. As ADRs, que o governador tirou 15, mas tem que acabar com tudo, porque isso é um cabidaço de emprego para o PMDB, para o PSDB, para o MDB, para o PSD. Sempre foi uma disputa de cargo e a nossa população não foi atendida nunca. As ADRs é um cabidaço de emprego, porque não tem orçamento, e ali o que é decidido? É qual pessoa vai comandar qual cargo. A saúde, a educação, a segurança, ninguém quer saber. É qual é o emprego que eu vou dar para a pessoa que eu quero que me ajude em campanha eleitoral. É isso que é a ADR. Por isso que o Estado está desse jeito, com uma dívida de 3 bilhões de reais para o ano que vem, lamentavelmente. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Vicente Caropreso. Tem o tempo de até 10 minutos para sua fala em explicações pessoais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o pessoal que nos ouve e nos
e nos vê através dos meios de comunicação da Assembleia, volto ao tema adoção. Nós, na última quinta-feira, 14 de junho, nós realizamos em Porto União mais um encontro conversando sobre adoção. O evento é uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida por mim, e tem como objetivo discutir temas relacionados à convivência familiar e comunitária e à importância dos grupos de adoção. Precisamos envolver a comunidade nestas discussões. Nosso intuito é conscientizar a população sobre a importância da adoção tardia, interracial, crianças e adolescentes com deficiência e grupos de irmãos. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, promotor Dr. João Luiz de Carvalho Botega, tem um conhecimento aprofundado do assunto e tem contribuído muito para o enriquecimento deste debate. Em sua apresentação, nos trouxe números que desenham uma triste realidade, já que existe uma grande diferença entre as crianças que estão em busca de um lar e os que são pretendentes à adoção. Quero agradecer de uma maneira efusiva a participação da OAB, que tem se feito presente e com uma vontade muito grande de envolver cada vez mais pessoas nesse tema adoção. São mais de 1.580 crianças que estão em vários centros denominados abrigos ou então em famílias acolhedoras no estado de Santa Catarina, à espera de o direito de viver em família. E o debate sobre a nova legislação aprovada em 2017 no Congresso Nacional fez com que esses temas, esses seminários, esses encontros que a nossa comissão está realizando, eles sejam extremamente úteis justamente para as pessoas lá na ponta, as pessoas que fazem essa interlocução entre a família e entre a criança e as demais pessoas envolvidas nesse triângulo, vamos dizer, que são os pretendentes também à adoção. Em Porto União estavam mais de 150 pessoas, e aqui eu quero agradecer demais a participação do prefeito Eliseu Mibar e também da secretária de Educação, Aldair Uncinelli, que foi já a presidente do Conselho Estadual de Educação. Auditório cheio, muitas pessoas da comunidade, enfim, um agradecimento ao SENAC de Porto União, que também cedeu a sua sede para que isso acontecesse. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, 16% das crianças entre 0 e 4 anos, 83,4% têm mais de 4 anos. Porém, 67% dos pretendentes aceitam crianças até os 4 anos de idade. Além disso, 48% dos adolescentes que estão em abrigos têm entre 13 e 17 anos, e apenas 0,7% aceitam adolescentes nessa faixa etária. É uma conta que não bate, senhor presidente, não bate. Então, por isso, as crianças ficam, muitas vezes, até os 18 anos, data limite, que termina, vamos dizer, a participação, a custódia, e estar sob custódia do Estado, essas crianças e adolescentes. Dos pretendentes à adoção, 19% só aceitam crianças que sejam brancas, mas 66% das crianças não são brancas. E ainda, 67% não aceitam adotar irmãos, mas 61% das crianças têm irmãos nos abrigos. Vejam, caros colegas deputados, esse é um dos motivos que precisamos avançar e fazer com que essa realidade mude. A conta não fecha, como eu disse. Essa conta não fecha, sempre em desfavor das crianças e adolescentes que precisam ser adotadas. O perfil das crianças que estão aguardando na fila de adoção não é o mesmo perfil
portanto, buscado pelos presidentes, e isso tem vários motivos. Esses encontros já ajudaram a mudar alguns paradigmas. O exemplo disso são os depoimentos da dona Gisele e também do Juan. Eu pediria para a mesa passar esses 2 pequenos vídeos para que os ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando através da TVA possam avaliar a importância desses encontros e a sensibilização das pessoas. Eu assisti a palestra sobre a doação, né? E eu e o meu marido, a gente tem esse pensamento, né? E hoje só veio se confirmar com a doação tardia, né? Que seria crianças maiores. Então, eu sou mãe de 2 filhos, de 2 meninos, né? E o meu sonho é ter uma menina. Mas, se eu for para a fila e aparecer um menino, também vou aceitar de todo o coração. Então, nós pretendemos ir para a fila para que aconteça essa doação tardia. Bom, minha história com a adoção começou da seguinte maneira. Eu era filho único até pouco tempo e tenho uma irmã que é apenas filha do meu pai, que meus pais são separados, e minha mãe adotou um anjinho há uns 5 anos atrás. Ele veio para nossa casa com um ano e meio. Hoje ele tem 6 anos. É meu irmão do coração e eu tive a grata satisfação de poder chamar alguém de irmão, porque até então eu não tinha um irmão. Eu agradeço a minha mãe e meu padrasto por ter nos presenteado com o Pedrinho e agradeço ainda mais pelas pessoas entenderem a complexidade que é o processo de adoção. Então, senhoras e senhores deputados, são eventos como esse que gratificam a posição de parlamentar, não apenas fiscalizando, não apenas propondo iniciativas legais, mas, acima de tudo, estimulando a sociedade que ela se organize, estimulando gestos tão nobres como esse da adoção. Nós terminaremos esse ciclo de conversando sobre adoção em Joinville, nessa próxima quinta-feira, para a qual eu convido já o presidente, Kennedy Nunes, para ele se fazer presente em Joinville e participar dessa verdadeira cruzada do amor. A nossa Assembleia Legislativa já tem essa característica com essa campanha que começou anos atrás, chamada Laços de Amor. E é justamente com esse viés, com essa intenção, que nós iremos desbravar novos corações no sentido de angariar cada vez mais adeptos à nossa causa, estimulando assim os grupos de adoção e pessoas que queiram debater sobre isso, os conselhos tutelares, os conselhos municipais de criança e adolescente, as psicólogas, o pessoal do fórum, que se debate muitas vezes com questões, e é justamente nesses momentos em que se aprimoram os conhecimentos, em que se travam diálogos produtivos, que se tiram dúvidas com os âncoras que nós levamos através da presença do Ministério Público, da OAB, de líderes da OAB, enfim, um momento para se congraçar, para se conhecer e para, acima de tudo, se cada vez tornar mais rápido e mais ágil esse processo tão complexo que é o complexo da adoção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, e parabéns pela sua palavra. Não tendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para logo mais às 14 horas, conforme o nosso regimento. Está encerrada a presente sessão.